Estaremos encerrando um ciclo de mensagens sobre a família neste mês de 31 dias. E na quarta-feira nós teremos um momento onde você poderá expressar a gratidão a Deus por esse mês da família. Mas com certeza poder refletir e orar pela família foi extremamente importante. Talvez alguém pergunte, pastor, e agora a gente para de orar pela família? Não, né? A gente nunca deve parar de orar pela família, a gente continua orando. A gente fez só um treino mais forte no mês de maio, mas isso aí deve continuar. E a gente viu como Deus falou ao nosso coração. Edificando ou educando, perdão, porque a palavra edificando está tão forte no nosso meio. Educando sobre a rocha. Efésios capítulo 6 e verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra é uma palavra específica aos pais, abrange todos os que educam, porque hoje em dia a educação tem sido estendida e há tantos avós hoje que educam, há tantas tias que educam, não é? Na realidade o papel de educar é dos pais, mas nessa sociedade transicional que nós estamos vivendo, esses papéis são alternados. Então é importante que a gente entenda esta necessidade, o dever da educação cristã. Ele é um chamado sagrado que cada pai e que cada mãe recebe. Se você é um pai, uma mãe cristã, você tem um chamado diferenciado. Você não foi apenas chamado para ser um pai ou uma mãe, mas você foi chamado para educar os seus filhos na palavra do Senhor. É interessante que hoje o Estado, ele exerce sobre os pais uma pressão extremamente forte para que os pais mantenham os filhos na escola. E é legítimo. Se há uma valorização tão grande da educação secular, é um sinal para nós que nós precisamos também valorizar a educação cristã. Contudo, há alguns entendimentos que precisam ser aprofundados, porque muitas vezes nós entendemos que aprontar a criança no domingo de manhã e levar à escola bíblica dominical encerra aí o meu papel de educar no caminho do Senhor. Eu diria que você cumpriu uma parte, mas não encerra. Eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de ser criado desde os 6 anos de idade na igreja, né? Mais ou menos quando eu tinha essa idade, minha mãe recebeu Jesus como Salvador da vida dela e passou a nos levar. E a igreja foi um fator diferencial na minha vida, porque realmente eu fui ali recebendo a educação, os ensinamentos, aos queridos. Gente, como a gente precisa valorizar os líderes de departamento infantil, os líderes de juniores, os líderes de adolescentes, os líderes de jovens. São pessoas que estão se doando para educar uma geração.
que vai ser a próxima geração que vai dirigir a igreja. Então nós estamos formando a próxima geração que vai dirigir a igreja, e isso é de uma responsabilidade tão grande. Porque diz que o que separa a igreja, a sua manutenção, é uma geração. Se a gente falha em uma geração, a gente compromete todo um trabalho. E se você não notou, o inferno não desiste. Embora a gente tenha a garantia do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas você faz parte desta profecia de Jesus. Então nós educamos uma geração para ser a igreja do amanhã. Aí alguém diz, tenho escutado de alguns, não, pastor, a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja do hoje. Quando nós dizemos que a criança é a igreja do amanhã, é que hoje a criança não dirige a igreja. A criança hoje ela está sendo preparada. Preparada para quê? Amanhã ela será líder. Amanhã eles estarão aqui no ministério de louvor. Amanhã eles estarão aqui na liderança. Nós já temos hoje líderes no ministério infantil que foram alunos da salinha. Então nós já temos essa progressão aqui na igreja, não é? Então tudo isso é uma sequência que passa pela educação cristã. E nós temos diante de Deus essa responsabilidade. Então nós não podemos transferir, não apenas como igreja, mas como pais na nossa casa. A criança não pode ser ensinada na palavra apenas na igreja. Eu acho que aí está o grande diferencial do que a gente tem vivido. A gente não tem tido tempo para ensinar os filhos em casa. E quando a gente não tem tempo para ensinar os filhos em casa, a gente deixa que alguém faça isso. Durante muito tempo, esse alguém foi a televisão. Hoje, esse alguém tem sido o celular. Ou seja, hoje, quem tem educado muitos filhos são os influenciadores. Pergunte ao seu filho quantos influenciadores ele conhece. Possivelmente ele vai citar para você uma lista aí. Ele vai ter um top 10 dos influencers que ele conhece. E são esses que estão aí fazendo a cabeça das crianças, dos filhos. E às vezes a gente não está nem aí para que os nossos filhos estão fazendo, estão vendo. Eu sei que é difícil. Talvez a gente está vivendo a geração mais desafiadora de Cristo até agora. Não tenho medo de afirmar isso. A geração de maiores desafios é essa. Porque nós temos crescido o combate à palavra do Senhor, e a estratégia do inimigo, ela tem sido forte. Porque muitas vezes o combate à palavra, ele começa na educação secular. Lá no ensino fundamental, a universidade. Como é difícil ser um jovem cristão numa universidade hoje. Como é difícil ser um jovem cristão no ensino médio. Já no ensino fundamental. Então, a importância de ser ensinado. Cristo, Ele é a rocha da educação. Ou seja, é nele que os ensinos têm que estar plantados. Mateus 7, 24 e 25 diz: aquele que ouve as suas palavras e as pratica, é como um homem sábio que constrói sobre a rocha. Meus irmãos,
A maioria dos textos bíblicos que eu sei decorado, eu aprendi na idade entre 8 e 12 anos. Lá na minha união de juniores, a gente aprendia a decorar textos bíblicos. E esses textos bíblicos, eles têm me acompanhado. E é isso que lá em Deuteronômio é ensinado. Inculca, coloca dentro da mente da criança. Porque vai chegar uma época que o pai vai querer ensinar e o filho não vai mais ouvir. Aproveita a época em que o filho vai ouvir você. Aproveita a época em que o filho presta atenção no que você diz, porque essa época vai passar. O filho vai crescer, vai formar a sua opinião. Quando ele começar a dizer assim, pai, não é bem assim, a complicação já começou. E olha que você já disse isso para os seus pais. Não, pai, não é bem assim não. Não, mãe, não, isso é da sua geração. Isso é de outro tempo, hoje é diferente. E a gente começa a muitas vezes ceder espaços para aquilo que está fora da palavra, para atender a modismos da época. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Ah, mas toda igreja está fazendo isso. Vamos fazer. E aí a gente compromete aquilo que a palavra nos ensina. A gente está deixando de ensinar a palavra para repetir ensinamento de homens. A gente está deixando de beber na fonte de água cristalina para receber a água que outros estão indo buscar. E que muitas vezes ela foi contaminada no caminho. Sem esses fundamentos, as nossas crianças correm o grande risco de serem moldadas nos pensamentos relativistas de uma sociedade imoral, corrompida pelo pecado e por ideologias que não refletem a verdade de Deus. Meus queridos amados, vou pedir para não sei se é Nildo que está aí, quem está, é Aldo, colocar Oséias 6,4 para a gente. Coloca aí Oséias, capítulo 6, verso 4. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e cedo o orvalho da madrugada que cedo passa. Nós precisamos aproveitar as nossas crianças enquanto elas estão recebendo de nós a instrução. Então, a igreja, ela tem um papel, mas a igreja sozinha, ela não realiza essa obra. Os pais têm essa grande responsabilidade. Qual o grande desafio? O tempo. O tempo. Nós vivemos aquela sociedade do não temos tempo. Não temos tempo. Alguém já disse que um determinado streaming, eu não vou falar o nome dele, mas um determinado streaming bem conhecido, que tem muitas séries, disse que quando nós chegarmos no céu, ele será um testemunho de que nós tivemos tempo para orar sim. Nós não vamos poder dizer que não tivemos tempo para orar, porque vai estar lá o relatório desse streaming com o tempo que nós passamos nas séries, né? Na realidade, queridos, o perigo de não educar sobre a rocha, ele pode resultar em insegurança e até mesmo num desvio da fé genuína. Quando os pais não ensinam os valores do reino, os filhos crescem sem conhecer
os princípios bíblicos, que tem o poder de transformar o homem e possibilitar uma formação integral no aspecto físico. E pode levá-los a caminhos tortuosos. Gosto muito da palavra de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, da primeira carta, que diz, segunda: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato, na fé e na pureza. O tempo passa rápido, os filhos crescem rápido. Quando você olhar, eles já estarão jovens, adultos, já serão pais, e você tem um legado para passar para eles. Então, queridos, não podemos desconsiderar que educar nossos filhos na disciplina e na instrução que vem do Senhor é uma missão extraordinária, imprescindível para cada família. Ao instruí-los para que construam suas vidas sobre essa rocha inabalável, estamos formando para a eternidade. A essência da educação cristã é conduzir o coração dos filhos ao coração do Senhor. Conduzir o coração dos filhos ao coração do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e traga para cada pai, para cada mãe, para cada pessoa que tem a responsabilidade de educar esta consciência, que nós somos chamados para educar sobre a rocha. E é um grande perigo de não fazermos isso, porque o mundo vai fazer, a sociedade vai fazer. E a sociedade está assim muito apressada em desconstruir os valores da palavra de Deus. Então, ensinemos em casa, que os nossos filhos também possam nos ver lendo a Bíblia, meditando na palavra, fazendo. Prossigamos, seguindo, né, para o alvo, como o Senhor nos tem desafiado, em nome de Jesus. Nós